bom dia, prezados amigos, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos de volta nesta semana, desse sábado, para trazer até vocês mais uma edição do programa Espírita Nova Era. Nova Era é um programa espírita feito para você, amigo espírita e não espírita. O programa Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, que, juntamente com os estúdios da TV Candidez, estamos trazendo para vocês aí a quinta parte da temática Vanguarda do Movimento Espírita de Divinópolis. Estamos aí já várias semanas consecutivas trazendo a história da formação do movimento espírita de Divinópolis. Estamos falando dessa vanguarda, esses bandeirantes, esses desbravadores que aqui chegaram e trouxeram para essa cidade divinopolitana, a cidade do divino, a espiritualidade através da doutrina espírita. Então, hoje estamos trabalhando aí a quinta parte. E o que eu sempre comento com vocês, de que o nosso trabalho aqui apresentado, ele é produzido de acordo com o depoimento de José Carlos Pereira, de Maurício Paiva, de Gesso Maia, de William Tonelli e Dona Florips. Estamos aqui trazendo, então, a história da formação desse movimento espírita que começou na década de 40. E hoje teremos a grata satisfação de falarmos do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, que foi fundado no ano de 1975. E com isso, a gente passa a fazer com vocês um trabalho de quê? Um trabalho de aquisição de valores esses que vêm trazendo para o enriquecimento de um movimento espírita. O CEP já existe há 50 anos, e o CEP tem trazido uma grande contribuição para o movimento espírita divinopolitano, porque o CEP ele é um centro de formação de oradores, de trabalhadores espíritas, é um centro de pesquisa, é um centro de divulgação da doutrina espírita, com os recursos disponíveis, como é esse programa Nova Era. Nós tivemos aí no passado um programa radiofônico que durou 30 anos, e agora estamos com um programa de televisão, através da TV Candidez, que já está se somando a 9 anos de produção. E o CEP esteve sempre na produção desse programa. Estamos aqui hoje para poder falarmos realmente essa participação do Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas como sendo realmente uma grande contribuição para o desenvolvimento do movimento espírita em Divinópolis. E a minha pessoa, de Vicente de Paula Cardoso, é que fundamos o CEP em 1975. Nós já temos aí no próprio YouTube vídeos que diz respeito ao CEP, da sua fundação, do seu trabalho, dos seus objetivos, tá? E aqui, para destacar mais ainda, além do nosso trabalho de capacitação de trabalhadores, de oradores e de divulgação, nós temos um pequeno laboratório de pesquisa científica, da qual propusemos, há 50 anos atrás, fazermos do estudo espírita também uma pesquisa e uma divulgação do mesmo. Então, CEP, aí, na minha pessoa, trouxe para Divinópolis uma grande contribuição para o desenvolvimento do movimento espírita, orientando, organizando, capacitando, projetando pessoas no próprio movimento espírita e divulgando a própria doutrina espírita.
Então está aí algumas dos nossos companheiros da Lide Espírita e que são coparticipantes aqui do CEP. Tá? Temos pessoas variadas, de níveis culturais variáveis, pessoas estudiosas, pesquisadoras, e que hoje são verdadeiros multiplicadores da ideia espírita. É a nossa proposta. Então o CEP está aí já há 50 anos, tá? Que fez este ano agora, 50 anos de trabalho ininterrupto, de estudo, pesquisa, divulgação doutrinária. Tá? E a gente não pode esquecer de falar dos trabalhadores do CEP, porque os trabalhadores do CEP é que nos ajudam a mover o CEP. Faz-se justo e se justifica o CEP as pessoas que ali frequentam. Então, estamos falando aí de mim mesmo, Vicente de Paula Cardoso, que sou o fundador dessa instituição promissora do movimento espírita. Estamos falando aí da minha digníssima esposa Eliana Maria Cardoso, a quem eu devo muito a condição de poder, há 50 anos, me apoiar, me auxiliar indiretamente o trabalho do CEP. E me dá uma grande contribuição, tanto o apoio afetivo, o apoio moral, e certamente o apoio, digamos assim, moral, mas o apoio logístico, porque com ela a gente soube e deu conta de romper meio século de trabalho. Tá? Então, a minha digníssima esposa, Eliane Maria Cardoso, é membro do CEP, é uma das grandes cooperadoras do CEP. Temos nossa amiga Loísio, que quando aqui chegou e realmente esteve conosco por um bom tempo, estudando, pesquisando e nos auxiliando com o trabalho do CEP. Temos aí a nossa amiga Arilza Capanema, que é a esposa do senhor Ivan. A Arilza é mãe do Fabiano Capanema. A Arilza, aqui no CEP, é uma grande indagadora. A Arilza é uma pessoa que se mira e, assim, faz muita pergunta, participa, ela dá os pitacos, ela participa dos estudos. Ela não fica somente na condição de receber, mas ela gosta muito de dar as suas opiniões, o que corrobora muito com o desenvolvimento das ideias espíritas. Tivemos aí também no passado, a Arilza frequenta até hoje o CEP, é componente atual do CEP. Ela já está conosco aqui, certamente umas 2 décadas. Aparecida Gontijo e o senhor Iracino frequentaram aqui no passado. Dona Aparecida Gontijo foi uma das grandes patrocinadoras do programa Projeto Futuro, um programa de rádio que nós tivemos através da Rádio Cultura, Rádio Minas, Rádio Divinópolis e voltamos para a Rádio Minas. E esse programa durou durante 30 anos. E Aparecida Gontijo, através da Keila Confecções, que era sua loja de confecções, patrocinava o nosso programa Projeto Futuro. Temos nosso estimado amigo Baltazar. Baltazar, eu sempre falo, é um apoio afetivo muito grande, é um apoio moral que o CEP tem, é uma sustentação, assim, digamos assim, calorosa, sabe? É com afeto, é uma dedicação exclusiva, é um carinho, é um apoio moral inquestionável, de uma transparência, de uma humildade muito grande, nosso amigo Baltazar, elemento a quem eu devo muito o seu apoio moral, seu apoio logístico. É um grande cooperador do programa Nova Era. Está sempre participando comigo, como sendo entrevistado no programa Nova Era, que acontece todos os sábados pela TV Candidez, às 9h30 da manhã, de todos os sábados. Temos também aí
nosso queridíssimo amigo, o senhor Benjamin Lacerda. Benjamin já deve estar no CEP aqui há uns 25, quase 30 anos. Porque é uma pessoa de um nível cultural mais elevado, acadêmico, e ele, assim, é muito questionador. O Benjamin, ele assimila a doutrina espírita com muita propriedade. Ele participa muito, ele complementa o nosso raciocínio, ele pergunta, ele está sempre participando. Então, é um grande cooperador, é um grande participante do CEP atualmente. Está aí entre nós, até hoje. A Janine, falecida já há alguns anos, foi um grande apoio moral, um apoio logístico, um apoio material. Janine era uma pessoa encantadora, de um coração magnânimo, de um coração incomparável. Sempre nos ajudou aqui em condições financeiras, corroborando com o CEP na aquisição de equipamentos. Janine, ela foi uma grande batalhadora dessa casa, viu? Eu a tenho ela como uma gratidão muito grande para com ela, sabe? Cordélia. Cordélia é aquela pessoa humilde, é aquela pessoa simples, é aquela pessoa que chegava no CEP caladinha, sentava, de vez em quando alguma pergunta, de vez em quando alguma observação, mas Cordélia, para mim, sempre foi o apoio moral do CEP. É de uma condição, uma moral ilibada. Uma condição, assim, que dá para a gente uma sustentação moral, afetiva. Cordélia já é falecida, mas, assim, foi uma grande participante do CEP. A Cordélia deve ter permanecido comigo aqui no CEP durante uns 30 anos, certo? 30 anos ela esteve participando comigo aqui no CEP. Tivemos aí, como temos até hoje, Deusair. Deusair é uma grande componente do CEP. É uma grande cooperadora também com o programa Nova Era, o programa de televisão, sempre sendo entrevistada através do programa Nova Era, trazendo uma grande contribuição. É uma oradora muito bacana, é uma pessoa de um carinho, de um afeto enorme, muito afetuosa, sabe? A Diocélia de nível acadêmico elevado, é uma médica e ela é uma grande componente do CEP, estudiosa e, assim, muito questionadora, tá? Mas a Dodora chegou aqui no CEP como quem não queria nada, e hoje é uma grande componente do CEP, porque a Dodora, o tempo todo de nossas reuniões, ela pergunta o tempo todo. Além dela questionar, ela participa, dando pitacos, quer dizer, dando opiniões, concordando, discordando, e está sempre acrescentando. É uma pessoa que tem uma bagagem cultural mais elevada, que é de nível acadêmica. A Dodora é formada em psicologia. Isso nos traz um enriquecimento muito grande em nossos estudos, porque sempre, como profissional que ela está sempre dando opiniões dentro da área do conhecimento dela. Mas, assim, já corrobora muito com o programa Nova Era. De vez em quando, estamos entrevistando ela aqui nesse programa Nova Era, tá? Então, Dodora é uma grande colaboradora, uma grande pesquisadora, divulgadora e hoje já é uma grande trabalhadora. Ajuda o movimento espírita com seu trabalho de acolhimento fraterno, tá? Temos o Dr. Francisco, é o magistrado, é uma figura maravilhosa a quem eu devo uma gratidão enorme. É uma pessoa de um carisma muito grande, é uma pessoa muito amiga, é uma pessoa que tem me dado uma sustentação material muito grande, porque sempre quando eu preciso de equipamentos e de mais alguma coisa para o CEP, ele é a minha sustentação financeira, porque nos ajudam muito na aquisição dos equipamentos que nós temos aqui, equipamentos, a manutenção dos equipamentos, a manutenção do CEP. É uma criatura maravilhosa. É um orador,
que trabalha hoje fazendo seus estudos do Evangelho nos centros espíritas. Ele fez conosco aqui no CEP o curso de oratória, e a partir de então nós o projetamos ele no movimento espírita como orador, e está aí trabalhando. Pelo quê? Pela doutrina, pela causa espírita. Então a ele eu tenho uma gratidão muito grande, e essa gratidão vai ser eterna, porque os favores que ele tem nos prestado são muitos. Então o doutor Francisco também é um grande participante também dos estudos aqui da casa, do CEP. A Edna foi uma grande pesquisadora aqui do CEP. Uma menina bastante afetuosa, sabe? Muito carinhosa com todos, muito meiga, muito simples, muito estudiosa, muito indagadora. A Edna gostava muito de quê? De pesquisar, de falar, de dar opiniões. E a Edna, assim, é uma grande corroboradora para o movimento espírita em linhas gerais, tá? Já nos auxilia muito aí nas casas espíritas. O Eduardo Laudares. Eduardo Laudares, ele é um palestrante do movimento espírita em Divinópolis, foi um componente que teve com o CEP, começou no CEP, e com o CEP aqui ele estudou muito com a gente, e nós o colocamos ele no movimento espírita como palestrante, indicando o seu nome para poder subir na tribuna espírita e palestrar, divulgando a doutrina. É um excelente orador também. Tá? Tivemos também a participação da nossa amiga Fátima. É a Fátima Design, que nós chamamos. A Fátima foi uma componente muito importante no CEP, no passado. Porque a Fátima aqui chegou, como não queria nada, mas foi uma grande cooperadora financeiramente, nos ajudando com condições financeiras, materialmente falando, ajudando também com os estudos, com as pesquisas. Mas Fabiano Capanema. Fabiano Capanema, para mim, é uma pessoa muito gabaritada, estudioso, uma pessoa de um afeto, de um carinho, de um carisma, uma pessoa educada, uma pessoa fina, que nós temos aqui no CEP. O Fabiano sempre pergunta, sempre participa dos estudos, dá opiniões, pergunta muito durante os estudos. Tá? Ele é filho do senhor Ivan e da dona Lilza, que frequenta os três aqui toda quinta-feira, todas as terças-feiras. Tá? Fabiano para mim, uma pessoa digna de todo o respeito, de toda a confiança. É de uma fidelidade incomparável. É um verdadeiro amigo dessa casa e um amigo que eu tenho, amigo do peito mesmo. Emerson Leite. Emerson Leite chegou no CEP, não era espírita, e aqui estudando conosco por longos anos. O Emerson é um elemento que o tempo todo, nas reuniões de estudo, ele questiona, ele debate. Ele cria aquele ambiente de poder discutir os assuntos, certo? Ele acusa, certo? Algumas diferenças, algumas opiniões. Então, é um questionador. É um menino, assim, que eu chamo menino de ouro, sabe? Porque ele é muito indagador. E hoje já está trabalhando aí pelo movimento espírita. Aqui em Cidade de Pará de Minas, é um grande cooperador. Ele já faz estudos. E, assim, muito estudioso, sabe? Públio esteve conosco aqui por um bom tempo no CEP. Hoje já é um menino falecido. É um menino encantador. O Públio, filho da Sônia Maria, para mim é o grande apoio moral que essa casa tinha. Porque é um menino de uma espiritualidade, é um menino de um carisma, é um menino de uma simplicidade, de uma humildade incomparável. Já falecido, já há alguns anos. Fernando Lara, pessoa a quem eu devo uma gratidão. Uma gratidão que eu quero ter com ele, essa gratidão pela eternidade.
Esse menino me ajudou muito. Fernando Lara hoje não está mais entre nós fisicamente. Falecido por um acidente trágico num dia de um 7 de setembro. E Fernando Lara era um encanto de pessoa, de uma humildade, de uma simplicidade, mas de uma competência incomparável. Uma pessoa pronta para servir a gente em qualquer momento, em todas as circunstâncias. Fernando Lara, a quem eu devo assim, a gratidão pelo trabalho prestado a esta casa. O primeiro computador que eu obtive, ganhei dele de presente. Ele me felicitou num aniversário meu com um computador, um monitor, uma impressora, uma mesa que eu estou aqui usando agora. Fernando Lara. Então, assim, é uma pessoa a quem eu tenho uma gratidão eterna. Gabriela Matos. Gabriela Matos é uma grande companheira do movimento espírita, aqui desta casa. É uma pessoa encantadora, é uma pessoa alegre, é uma pessoa de uma vivacidade muito grande. É uma pessoa de um afeto enorme. Eu sempre falo, eu gosto muito da participação da Gabriela, porque ela pergunta. É uma pessoa que tem questionamentos. A Gabriela assim, é uma pessoa que tem nos auxiliado muito nas orientações na área da advocacia. Quando nós precisamos, Gabriela está na retaguarda, sempre com as suas orientações. Isso, a Gabriela gosta muito de estudar a doutrina espírita. E a Gabriela, nós temos por ela também uma gratidão muito grande, um respeito muito grande, e Gabriela é uma pessoa a quem nós queremos muito bem aqui nesta casa. É uma participante dessa casa. Deve estar conosco aqui há mais ou menos uma década, a nossa amiga Gabriela Matos. Temos também a Glória, que frequenta atualmente, recém-chegada ao CEP, já mais ou menos 1 ano e pouco, uns 2 anos por aí. A Glória é muito caladinha durante as reuniões, mas assim, muito estudiosa. Todos os anos nós damos dever de casa, no final do ano, para que o recesso do CEP, o pessoal tem dever de casa, para não parar de tudo, né? E o ano passado, nós demos um dever, e em janeiro, quando retornou o CEP, a Glória foi a primeira a trazer o dever de casa pronto. E eu gostei muito das respostas dela, porque foi assim, muito autêntica, sabe, com a doutrina espírita. E a Glória, ela, assim, ela participa mais como ouvinte. Ela não é de perguntar, ela não é de debater, ela fica mais na oitiva. Mas, assim, a gente está percebendo que ela tem aprendido muito. Irani. A Irani, eu sempre falo o seguinte, eu tenho gratidões aqui nessa casa. Eu devo gratidões a muitas pessoas. A Irani sempre foi uma pessoa no passado que sempre também nos auxiliou, materialmente falando. Irani não era também muito de perguntar, não. Era muito passiva nas reuniões de estudo. De vez em quando ela, então, perguntava. Mas a ela nós devemos, assim, uma obrigação muito grande, porque sempre foi uma grande companheira desta casa. Frequentou aqui, talvez, umas 2 décadas. Tá? Depois, por motivos pessoais, ela se afastou e hoje, já numa terceira idade, já não tem muitas condições de estar saindo de casa. Irani, eu devo a ela uma gratidão enorme também. O senhor Ivan Capanema. O senhor Ivan é o pai do Fabiano Capanema, é o marido da dona Rilza Capanema. O senhor Ivan, ele vem toda semana com o filho e com a esposa. Quinta-feira, terça-feira, e assim, ele sempre quer perguntar. Muito interessado a estudar. A gente percebe o seguinte, ele tem um interesse enorme em aprender. Eu gosto disso, sabe? Pessoas que realmente querem estudar, querem aprender. Temos atualmente a Isabel. Isabel é muito perquiridora. Isabel é estudiosa.
ela é perquiridora, ela é indagadora, ela é participante das reuniões. A gente está desenvolvendo o assunto, a Isabel está sempre acrescentando, ela está sempre assim, perguntando, ela está sempre complementando o nosso raciocínio. É uma menina talentosa, é uma menina muito participante das reuniões de estudo, certo? É uma pessoa assim, encantadora também, muito afetuosa, é muito carinhosa com todos e muito receptível, tá? Janete. Janete chegou no CEP algumas décadas atrás e aqui chegou não sabendo nada de doutrina espírita. E era muito cética, tá? E Janete, muito pesquisadora, muito perquiridora, tornou-se uma palestrante muito boa, é formada em psicologia, e a Janete traz uma contribuição muito grande para o nosso trabalho no CEP. Janete sempre foi uma companheira assim, de estudar, pesquisar, divulgar, foi componente de entrevistas no programa Projeto Futuro, da Rádio Minas, e Janete, a quem devemos também a esse prazer afetivo, esse prazer logístico, que ela sempre trazia uma garantia muito grande nas reuniões do CEP. Temos o Jesuíno. Jesuíno é um elemento de formação acadêmica que hoje não frequenta mais a casa, mas participou do CEP durante umas 2 décadas. Estudioso, pesquisador, era sempre entrevistado também no programa Projeto Futuro. Nós dávamos para ele temas, ele preparava e sempre participou do programa Projeto Futuro, que durou quase 30 anos. E Joanésia, que aqui frequentava as reuniões de segunda-feira, que era estudo do Evangelho. Joanésia era caladinha. Ela chegava calada, sentava, ouvia, participava, tinha um sorriso muito agradável, muito amiga, certo? De um afeto muito grande, muito carismática. Kátia Hudson também participou aqui, atualmente não está conosco. A Kátia sempre participou dos estudos da terça-feira e da quinta. Por motivos particulares, ela afastou atualmente da casa, mas participa do movimento espírita esporadicamente. A Kátia não era muito de perguntar, não. Era mais, assim, na condição de oitiva, de ouvir, certo? Para poder assimilar mais, tá? Leila. A Leila não está mais em Divinópolis, mas a Leila chegou no CEP, ficou aqui umas 2 décadas. E muito estudiosa, muito pesquisadora, muito cooperadora, certo? Participava muito das reuniões de estudo. A Leila sempre foi uma jovem, assim, muito indagadora. Por motivos particulares, ela teve que residir em Uberlândia. Questões financeiras, ela teve que realmente, questões profissionais, mudar para Uberlândia. E a Leila sempre foi uma grande amiga dessa casa. A Leila e o Naim Dutra. Eram 2 componentes que a casa tinha de um afeto, de um carinho muito grande. Meus amigos, o meu tempo está esgotado. Nós chegamos no final do programa Nova Era. Eu quero muito agradecer a audiência desse sábado, tá? E prometer a vocês que no sábado que vem estou de volta com a 6ª parte, falando a respeito de outros componentes, outros participantes do CEP, tá? Então, no próximo sábado, a 6ª parte, eu vou continuar falando de alguns trabalhadores do CEP, alguns componentes que aqui ainda estão conosco, outros que não estão mais, que já passaram por aqui. Aqui é como se fosse uma casa de passagem, certo? Ficam uns tempos e vão embora para o movimento espírita fora, trabalhando lá fora. Então, o CEP é um trabalho, ele não é definitivo, né? É um trabalho de preparação e de projetar as pessoas para o trabalho lá no movimento espírita, viu? Então, aqui não é para durar a eternidade, não.
Aqui é uma casa, é como a casa do caminho, é uma casa de passagem, viu? Então, sábado que vem, às 9h30 da manhã, vou estar de volta com o programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. Então, tenham todos vocês um bom sábado, um bom final de semana, haja muita paz, haja muita luz na vida de todos. Obrigado, até lá!